Boa tarde, tudo bem? A proposta de hoje é falar sobre intuição. Eu já tinha falado que eu faria essa live, mas eu estava viajando e acabou que não consegui encontrar um espaço durante a viagem para fazer isso. Então, eu quero conversar sobre isso porque é algo que muitas pessoas trazem dúvidas e perguntas a respeito de como você saber, como lidar quando tem esse discernimento, né, do que é intuição, como que eu faço para confiar, como que isso acontece no processo no corpo, e é disso que eu quero falar. E antes de ontem, né, para começar esse falar sobre a intuição, quero trazer o exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana, porque a frase que eu coloquei, né, aqui da live é: a mulher, ela sempre sabe. A mulher sempre sabe. E quando a mulher finge que não sabe, ela tá fazendo de sem vergonha, né? Quando tá se fazendo de egípcia, tá bancando a sem vergonha mesmo, né? Porque a gente sente, a gente sabe, a gente não sabe explicar, mas a gente consegue, oi, gatonas, ter esse discernimento. Saudades. Então deixa eu explicar alguma coisa que aconteceu essa semana pra gente começar a falar sobre intuição. Olha como é algo que não é a mente que vai entender, mas a gente vai confiando nos sinais e na forma como ela se manifesta no nosso sentir. Eu passei, né, pela cozinha, e quando eu passei pela cozinha, eu vi a conta de luz na geladeira, né? Tinha chegado e geralmente eu guardo na minha bolsa, só que ao invés de guardar na bolsa, eu coloquei na geladeira, porque eu tava de certo com pressa ou indo em algum lugar. E aí eu passei, vi essa conta, peguei na mão e sentei, né? Sentei na mesa, na cadeira e na mesa para pagar. Eu tava com a conta de papel na mão. Olha só, o que você faz quando você tem um celular e uma conta de papel na mão? Mais provável que você vá lá no aplicativo do banco e leia o código de barras, não é? Só que mesmo estando com a conta em mão, com a conta, né, com a conta de papel, eu senti, né, ó, a minha intuição, eu senti de entrar no aplicativo da... A minha professora aqui da academia respondendo. De entrar no aplicativo da Energisa, né, aqui no Mato Grosso, da Energisa, e pegar minha conta por lá. Faz sentido algum isso? Você tá com uma conta de papel e você, ao invés de você pagar direto na conta, você entrar pelo aplicativo? Não faz. Mas o meu sentir me levou para esse lugar de entrar pelo aplicativo. Deixa eu tirar as notificações aqui, gente, do meu WhatsApp, porque senão eu fico parando para ler. Pronto. Então, o que acontece? Não faz sentido nenhum, mas o meu sentir me dizia para eu acessar, né, o aplicativo para abrir minha conta. E o que acontece? Quando eu abri o aplicativo da Energisa, eu não sei se alguém aqui paga conta pelo aplicativo, ele aparece, você vai colocar o teu CPF, e no teu CPF vai aparecer todas as unidades consumidoras que estão ativas no seu nome ou que já estiveram, por exemplo, de apartamentos que eu já morei e depois eu saí, da Morada Florescer, que era aquele espaço de vivências femininas que eu tinha em Sinop. Então, tá tudo relacionado lá. E quando eu olhei, eu vi também uma unidade consumidora que está ativa desde outubro, só que em Rondonópolis. Só que eu nunca estive em Rondonópolis. E o que acontece? Em eu sou ruim de data, a gente está em 2023, 2021. 2021, uma pessoa lá de Rondonópolis encontrou meu contato na internet e me mandou mensagem dizendo que uma pessoa estava se passando, né, usando meu documento falso, se passando por mim, né, com outra foto, mas com os meus dados. Então eu já tinha feito um boletim de ocorrência e daí na hora eu me liguei. Pode ser essa mesma pessoa que continua, né, com esse documento falsificado, que abriu uma unidade consumidora, ou seja, ligou, né, um ponto de luz ali na cidade de Rondonópolis. Então eu peguei, liguei na Energisa, falei, olha, expliquei a situação, né, falei, olha, eu nunca estive em Rondonópolis, fui pagar aqui minha conta de luz agora e eu vi que tem uma unidade consumidora ativa no meu nome, né, e eu não sei como vocês geralmente fazem os contratos, se é possível fazer à distância, se é possível fazer online, ou se a pessoa precisa ir assinar. E aí a funcionária, né, a moça atendente que estava me ajudando, falou, olha, tem como fazer pelo WhatsApp, você manda os seus documentos e existe uma assinatura digital. E eu falei, olha, moça, expliquei a situação para ela, tem alguém, então, que ligou esse ponto, né, essa unidade consumidora com os meus dados, mas não fui eu.
Então, na hora, né, enfim, ela cancelou lá, fiz o boletim de ocorrência, fui na delegacia aqui validar, né, esse estelionato, né? E tudo isso por quê? Porque o meu sentir achou, né? O meu sentir me guiou até um aplicativo. Quando que eu teria descoberto que existe alguém, né, usando o meu CPF numa casa lá em Rondonópolis? E qual é a lógica, qual é o sentido de eu entrar no aplicativo se eu poderia simplesmente usar o aplicativo do banco e ler ali o código de barras e pagar a conta? Então, eu quero começar com essa história, primeiro porque ela tá quentinha, né? Acabou de sair do forno, eu ainda preciso ligar na Energisa e deixar uma queixa, uma reclamação lá, porque caso essa pessoa não pague as 2 contas que estão em abertas, eu não vou pagar também, né? Então, assim, tudo isso para me assegurar. Mas para você entender que a intuição, ela vai te trazer elementos e informações que a sua mente desconhece. E se você, assim como eu, é uma pessoa muito racional, é uma pessoa que precisa entender, que precisa saber como, né? Por muito tempo eu fui aquela de pagar para ver, sabe assim, de quebrar a cara, para aprender, para entender. Só que hoje, mesmo ainda sendo muito racional, eu já entendi. Abra mão de querer entender. Então a gente começa por aí, né? Minha cara é isso, eu senti, mas ainda não resolvi o problema, né? Então, como assim? Eu senti, mas ainda não resolvi o problema. Não entendi, gatona. Então, assim, a primeira etapa seria isso, né? De você renunciar à necessidade de entender como isso acontece. Como isso acontece no sentido de explicar racionalmente o que o teu sentir está te avisando. Bem, nós como mulheres, nós somos por essência, por natureza, extremamente intuitivas. Isso é parte da nossa natureza, isso é parte do nosso sentir, isso vem no nosso combo. Você nasceu mulher, parabéns, você ganhou o kit intuição. Os homens são intuitivos? Também são, mas nós, como isso é algo conectado com a essência feminina, com a natureza feminina, isso é muito mais forte, muito mais intenso e profundo na mulher. Nós temos condições de acessar, de perceber o sutil, de perceber o que não está sendo mostrado, o que não está sendo dito. Nós simplesmente sabemos. Nós simplesmente sabemos, certo? Existe uma frase do Yogi Bhajan, que é o mestre de Kundalini Yoga, que ele dizia que, uma frase para as mulheres: o desconhecido é conhecido para mim. Então, o desconhecido, aquilo que não está manifestado, aquilo que não está revelado, aquilo que não tem como eu saber, mas ainda assim eu sei. Porque isso, vamos falar assim, que é uma ferramenta, uma tecnologia que nós trazemos nesse equipamento chamado corpo humano. E esse corpo humano, ele é tecnologia avançadíssima, que a nossa mente não consegue explicar esse sentir, né? Assim, lógico, estudiosos, o que eles trazem sobre a parte da intuição? Falando assim mais, trazendo para a parte da ciência. O que é dito a respeito, né, da intuição dentro dessa área é que a mente, ela consegue captar mais informações, fazer leituras de mais informações do que nós conseguimos perceber, mesmo estando presentes. Então, a sua mente registra, certo? Vamos supor assim, que você um dia foi numa loja. Eu sou bem ruim com os exemplos de última hora em live, né? Mas vamos pegar isso aqui, que falando com mulheres eu sei que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Essa é a vantagem de conversar com mulheres. Então vamos supor que você vai numa loja e o atendente tem um certo comportamento de te pressionar. E essa atendente, ela tem uma mania, vamos falar assim, que toda vez que ela vai falar algo, ou ela pisca muito, ou ela faz um movimento, e ela tá te empurrando, te forçando, enfim. Você nem prestou atenção naquilo, mas isso aqui o seu cérebro deixou registrado. A próxima vez, em um outro contexto, que você encontrar uma pessoa que traga aquele mesmo signo, sinal, vamos dizer assim, o seu cérebro vai alertar como essa pessoa vai querer me pressionar diante de algo. Então, essa é a explicação que eles dão. Que a sua mente registra acontecimentos, sinais, coisas que você não está percebendo, mas que está ficando ali guardado. E quando você entra em contato de novo, a tua intuição dispara como um alerta, certo? Toca aquele sinalzinho. Por quê? Porque vai resgatar essa memória de algum lugar
e vai associar com o que está acontecendo ali agora. Eu acredito nisso? Eu não acredito nisso, tá? Então, eu, Laura, na minha humilde experiência só, tá, gente? Não tô falando de nada de conhecimento empírico, vamos dizer assim. Eu não acredito nisso, porque eu já passei por situações que eu nunca tinha vivenciado e a minha intuição foi batata, minha intuição falou. Então, um exemplo que eu vou dar é quando eu estava no aeroporto, em 2009, eu fui morar na Holanda, fui fazer um intercâmbio de 1 ano na Holanda, e quando eu estava no aeroporto de Cuiabá me despedindo do meu pai, a minha intuição me avisou: você não vai ver mais o seu pai, é a última vez que você vai ver o seu pai. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, entende? Então, assim, de saber o que eu sinto, o que acontece quando você perde alguém, quando é a última vez que você vai encontrar alguém em vida, isso nunca tinha acontecido. Mas naquele momento que eu estava me despedindo do meu pai, eu simplesmente sabia que era a última vez que eu ia vê-lo. Então, a minha intuição me avisou, assim como de vários outros acontecimentos. Enfim, poderia dar vários exemplos aqui, mas falando com mulheres, vocês sabem o que é intuição. Ela simplesmente sabe, ela simplesmente sabe. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Primeiro, entender que quando você tenta racionalizar, entender com a lógica, com a razão, o que é a intuição, você vai cair naquele lugar de eu tô louca, eu tô louca, eu sou louca. E socialmente existe, né, esse discurso, essa construção muito forte de que as mulheres são loucas, que as mulheres são barraqueiras, enfim, não quero entrar nesse ponto. Mas vamos pegar então isso dentro de uma brincadeira e falar, sim, nós somos loucas dentro de uma loucura boa, dentro de uma loucura inexplicável e dentro de uma loucura que nos traz recursos e informações que a tecnologia não pode nos dar. E todo mundo que tem um celular, todo mundo que está aqui assistindo essa live, está usando a tecnologia. E você consegue entender que a tecnologia, ela é surpreendente, ela é incrível. Olha só, tipo, eu tô aqui na minha casa falando num celular e tem pessoas assistindo, isso fica gravado, você pode assistir em qualquer momento depois, isso fica registrado. Então, assim, é inquestionável o quão incrível a tecnologia é. Quanta facilidade, quantas coisas ela pode fazer por nós, né, para essa contribuição. E o que acontece? Você não fica questionando, mas como que funciona a internet? Como que funciona esse celular? Você não fica presa nisso para usar o teu celular, para ligar a câmera do seu celular e fazer uma chamada de vídeo, fazer uma live, tirar uma foto, para fazer uma ligação. Você não se prende a esse fato de como essa tecnologia funciona. Você só se garante, cara, isso aqui funciona, isso é bom, isso me ajuda, isso é uma facilidade, isso aqui tá para ser uma contribuição, isso aqui está ao meu serviço, vamos dizer assim, certo? E você vai lá e usa. Só que acontece, você tem uma ferramenta incrível, que é o teu corpo, que você tem uma mente, que é uma ferramenta para pegar tudo o que você acessa no teu sentir, na tua intuição, no teu emocional, e trazer de uma forma estratégica aqui para fora. É isso que a sua mente serve para isso, para te conduzir dentro daquilo que você acessa no teu interior, manifestar, materializar, expressar, externalizar. E aí você tem os teus sentir, né, que vai te guiando dentro do que é uma necessidade sua, do que é prejudicial, do que é bom, do que te nutre. Os teus sentimentos, as suas emoções fazem isso com você e por você. Então tá tudo a serviço. E aí tem a tua intuição, que é essa ferramenta de, que isso? Eu sinto, mas eu não entendo. Então eu fico alerta e eu prefiro fazer o que com essa tecnologia maravilhosa, essa ferramenta que eu ganhei no combinho quando eu nasci, nesse corpinho? Eu coloco para baixo do tapete e eu questiono isso duramente. Eu entro numa briga, num confronto disso aqui é loucura. Então a minha intuição, o meu sentir, que veio com o meu corpo, que eu trago comigo e que tá ali o tempo inteiro me avisando, e quando eu não sigo, eu quebro a cara. Quando eu não sigo, as coisas dão errado, eu me prejudico, eu questiono. A tecnologia que foi desenvolvida por humanos, que tá aqui também ao meu servir, eu uso de forma tranquila. Entende como é contraditório e incoerente quando a gente traz esse olhar? Então, o convite que eu quero fazer para vocês nesse momento é isso. Olhe a tua intuição como um GPS e como um oráculo para te guiar na tua caminhada.
Gente, alguém que é tecnológico, sabe como? Eu não queria ficar recebendo as minhas notificações de WhatsApp enquanto eu falo aqui, mas não sei porque tá aparecendo hoje. Tá me distraindo isso. Mas enfim, olhe como um oráculo e um GPS. Vou fazer uma pausa aqui para explicar algo do meu trabalho. No meu trabalho individual, no Ventre de Luz, ele é totalmente canalizado. O que significa isso? Que eu, enfim, não vou explicar como é o processo, mas eu acesso as equipes espirituais e às vezes o seu mentor pessoal traz recado do que você precisa enxergar que você não está olhando, do que você precisa mudar a sua consciência, a sua forma de se posicionar diante de algo que você está vivendo. Então, como um canal, eu acesso as informações que são trazidas até mim. E não tem como eu ir lá e buscar isso, entende? Porque eu sou pequena dentro vamos falar assim, da organização de um todo e em relação às hierarquias eu sou pequena. Então eu sou a ponta da linha. A tua intuição é a mesma coisa. Você é a ponta da linha, mas é possível a comunicação. Então veja isso como um GPS e um oráculo para quê? Para te guiar na tua caminhada. Então sai da necessidade de entender como isso funciona e começa a aprender, a treinar, praticar, exercitar como eu posso usar melhor essa ferramenta que eu tenho. Porque senão você vai ter um carro de último, vamos falar assim, o último lançamento, o último modelo na tua garagem e você vai estar andando na rua de patinete. Uma delícia andar de patinete. Mas quando isso é uma escolha, não quando é uma falta de opção. Então, vamos treinar isso aí. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, certo? Então, começa a entender isso aqui, é um GPS. O GPS, quando eu saio da minha rota, e a minha rota é o meu caminho, a minha jornada, a minha trilha, isso vai alertar. O GPS faz o quê? Recalculando a rota. A tua intuição, ela vem assim, ela vem do nada. Ela interrompe. Isso é algo que eu quero falar com vocês, de como você perceber a tua intuição no teu corpo, no teu dia a dia. Ela interrompe algo. Não é sobre como... Aqui eu tenho um óleo essencial. E não é sobre... Ai, qual é o melhor? Você pode fazer esse caminho, mas eu tô falando de como você começar a exercitar isso com coisas pequenas, certo? Com pequenos passos, com coisas cotidianas e bobas. Se eu errar qual óleo essencial eu tenho que comprar, isso não vai ter um impacto muito grande na minha vida, entende? É diferente de uma decisão se caso ou não caso, se eu mudo de cidade ou se eu fico, se eu assino um contrato ou se eu não assino, é diferente. As consequências e os efeitos dessas escolhas na minha vida são muito mais impactantes e pode mudar a minha rota, certo? Mas se você começa a treinar a tua intuição com coisas cotidianas, com coisas corriqueiras, como vira à esquerda quando você está no trânsito para você evitar esse engarrafamento, você vai criando essa familiaridade, certo? Você vai se tornando íntima desse sentir. E quando esse sentir vier em uma situação, como eu falei, mais séria, não é, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mais de consequências ou de impactos mais relevantes, você vai se sentir mais segura para validar o que a tua intuição está dizendo. Agora, se em nenhum momento você dá crédito para isso, em nenhum momento você fala, cara, talvez eu vou escutar o que eu estou sentindo, mesmo não fazendo sentido. Você não consegue exercitar. E colocar em prática no dia a dia, eu sempre trago essa associação de... É como se fosse um músculo. Se você não exercita esse músculo, ele vai enfraquecendo, ele vai atrofiando, enfim. E quanto mais você pratica, mais forte isso fica e menos esforço você vai precisar para colocar isso em prática. Então, a tua intuição, esse sentir, que não vai fazer sentido para tua mente, como eu falei, mas... que sabe, simplesmente sabe. É como, imagina que assim, sabe no Pinóquio, não tem o grilo falante? É grilo falante? Que fica assim, direcionando o Pinóquio. Tem até o lançamento, gente. Quem não assistiu, assista, legal, no filme. Então, ele é responsável, ele é o guardião quando o Pinóquio ganha vida. Então, ele fica ali orientando o Pinóquio a tomar decisões ou não tomar, enfim, conduzi-lo dentro daquilo que é o caminho dele para que ele não se perca. Então imagina a tua intuição como esse pequeno grilo falante que está aqui na tua orelha, como um brinco. E a intuição, esse grilo falante, ele tem condições de acessar o futuro e retornar para te avisar. Então as pessoas, elas adoram essas coisas místicas, essas coisas de evidência, essas coisas de, enfim, todo esse universo, né, de horóscopo e para querer saber, mas invalida aquilo que está ali, o teu recurso.
o teu potencial mais forte de te direcionar e de te alertar das melhores decisões e escolhas, daquilo que é mais contribuição para você, daquilo que te leva para o mais, que te fortalece, é o teu sentir. Então, todas as vezes que você ignora isso para perguntar para outra pessoa, né? O que você acha? Ou você acha que, eu fiz tal coisa, esperando a pessoa dizer, cara, isso é o certo, poxa, você não deveria ter feito isso, ou cara, isso é legal, enfim. Toda vez que você está fazendo isso, você está dizendo, o meu GPS está estragado, o meu oráculo está sem pilha, né? Tinha aquela bolinha, como que era do Gugu, o oráculo, o guru, sei lá o que, do Gugu, que você perguntava e daí tinha sim, não, talvez. Você fazia uma pergunta, daí você chacoalhava e aparecia sim, não, e talvez. Enfim, era uma brincadeira, né? Era um brinquedo. Mas é exatamente isso que a tua intuição faz, de acessar lá na frente e voltar a falar, gata, presta atenção, isso aqui é furada. Essa pessoa aqui, em algum momento, ela vai passar a perna em você. E a tua mente está aqui querendo buscar. Não, não é possível. Essa pessoa não faz sentido. Quando ela fala, ela é muito sincera. Eu sempre pude contar com ela. A tua intuição falou, gata, você vai se ferrar. E você faz o que com o seu sentir? Isso aqui é loucura. Eu tô louca. Agora se você fala, cara, eu tenho uma loucura, mas é uma loucura boa, segue. Entende? Então, a tua intuição, ela vai dizer, não sai, gata, fica em casa hoje. Fica em casa hoje. E você fala, não, eu tenho que ir, porque eu já fiz esse compromisso com a minha amiga. E chega lá uma furada, né? Chega lá, enfim, você perde alguma oportunidade, enfim. Coisas acontecem que você deveria ter escutado. Daí quando chega, você passa por cima do teu GPS e chega lá, né? Enfim, é igual você dirigir sem o GPS numa rua, uma estrada que você não conhece, numa cidade que você nunca esteve. O GPS vai te dar o caminho mais fácil, o caminho mais preciso, mais certeiro. E você vai lá, né? Por conta própria, porque o GPS para você não funciona. E às vezes vai perder mais tempo, gastar mais combustível, se atrasar, enfim, né? Tem as consequências de você não ouvir isso. Então, esse sentir, a confiança nesse sentir dessa intuição, ele é uma construção. Só que acontece, por que é tão difícil para você acreditar, confiar e fortalecer algo que vem de dentro? Porque isso é igual uma relação. Então vamos supor que algumas pessoas aqui eu já conheço pessoalmente, mas vamos supor, né? Supor não, tem pessoas aqui que eu nunca conversei. De repente a gente está tendo esse primeiro contato aqui na internet e você já cria uma impressão de criar uma conexão, uma afinidade ou não comigo, independente disso, né? A partir disso a gente pode começar a criar uma construção de uma relação e de uma confiança. Você não entra numa relação, em qualquer relação que seja, com os dois pés. Tipo, cara, eu confio, eu tô entregue. Não, isso aqui é uma dança. A gente vai se experimentando, trocando, compartilhando, testando. É assim que funciona a construção de uma confiança. Até que você pode de olhos fechados, até que você pode se entregar mais, você pode dar, você pode, enfim, confia, né? Você pode dar, ficou bem sensual, né, gente? Mas seria se doar. Dar sexualmente também. Então, nesse sentido, assim como você constrói essa confiança numa relação, é o mesmo com a tua intuição. Você vai construir a confiança no que a tua intuição tá te dizendo, te alertando e te direcionando. E como eu falei, comece pelas coisas corriqueiras, pelas coisas pequenas, cotidianas, do que a tua intuição diz. Por quê? Porque toda vez eu falo assim, é como se fosse uma escadinha. Então, a minha intuição disse que é para eu levar o tênis na minha bolsa quando eu sair de casa hoje. Ok, minha intuição disse isso. Aí eu fui pro trabalho, chegou lá no final do trabalho, o pessoal me chamou pra fazer uma trilha. Cara, sorte que eu tinha um tênis na bolsa, eu consegui ir. Então você vai subindo o degrau e você vai fortalecendo esse músculo, entende? Alguém aqui já teve experiência de seguir a intuição e se frustrar com isso? Eu desconheço. Eu desconheço quem tenha seguido a intuição. Presta atenção. Agora eu vou falar como isso acontece na prática, no dia a dia, comigo, e você vai observar com você. A intuição é diferente, por exemplo, de quando você tá afim de alguém, ou vamos falar, você terminou um relacionamento, todo mundo aqui já terminou um relacionamento na vida, e aí você quer mandar mensagem pra pessoa. E aí você fala, cara, será que eu tenho que mandar mensagem? É bem diferente. Por quê?
Porque você vai acessar aquele espaço interno do que você quer. E não é assim que a intuição funciona. Ela não tá ali para te agradar, ela tá ali para te preservar e te mostrar o que é melhor, o que te leva para o mais, o que é contribuição para você. O que lá na frente, onde você é incapaz de enxergar, de estar ou de acessar, vai ser a escolha, a melhor escolha. Não gosto de falar a escolha certa, a melhor escolha para você, certo? Então você terminou a sua relação e você tá ali. Cara, será que eu mando mensagem para ele ou para ela? Enfim, não sei com quem você se relaciona. E aí você vai falar, ai, meu coração, vou consultar o meu coração. Ai, meu coração tá dizendo que sim. Gata, não é assim que funciona, tá? Então, vou falar pra você como é na prática, no dia a dia. Vamos começar na forma como... Vou falar assim pra mim, como eu percebo pra mim, e você vai observar isso no teu dia a dia como é pra você, tá? Porque isso pode ser diferente, de mulher pra mulher. Primeiro, como eu falei, a sua intuição, ela vai se expressar de maneiras... Eu só gosto de dizer sempre essa ideia do painel do carro, e você traz isso pro teu corpo, né? Assim como as emoções, a intuição ela também está comunicando algo sobre você. Alerta, isso é bom, investe nisso, olha para isso, desvia daquilo, cai fora dessa situação, isso aqui é cilada, isso aqui é muito bom para você. Então, ele vai alertar, assim como os sentimentos que diz, cara, isso aqui me machucou, isso aqui é muito bom, isso me deixa feliz. Oi, mãe, amo você. Isso aqui me prejudica. Então, assim como os seus sentimentos comunicam algo sobre você, a tua intuição também. A diferença só é que a tua intuição tem essa condição de no passado, presente, como que eu falo? Ler o manual de instrução das pessoas, conhecer a índole das pessoas, a intenção das pessoas, aquilo que você não tem consciência e não consegue. Como que eu vou saber se eu posso me aproximar ou dar abertura para essa pessoa entrar na minha vida, no meu campo, enfim, pra gente trocar, se eu nunca vi essa pessoa na minha vida? A minha intuição vai me dizer. Então, cara, olha que tecnologia maravilhosa que você tem, olha que loucura boa que a gente tem, né? Então, assim como o painel de carro que vai dizer, gata, tá na hora de se abastecer, tá na hora de trocar o óleo, tá na hora disso, daquilo, blá, 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 vai acender um sinalzinho ali naquele painel, né? Então, assim, a tua raiva vai falar algo sobre você, olha pra isso, olha pra isso. Nada do que acontece aqui dentro da gente é para nos prejudicar. Muito pelo contrário. É para dizer, presta atenção, olha para isso, cuida disso, tá acontecendo tal coisa. Imagina, se você não sente dor no seu corpo, como você vai saber que tem algo acontecendo no teu organismo que precisa de mais atenção, que precisa de cuidados, que você precisa mudar a sua alimentação, repensar a forma como você cuida do teu bem-estar? Nós morreríamos bem antes. Se o nosso corpo não comunicasse isso através de desconforto, através de dor. Então, é a mesma coisa com o nosso emocional e a mesma relação com a nossa intuição. Tá dando para entender isso? Então, eu quero dizer como que é. Então, esse alerta. Então, uma das formas que acontece, de qualquer forma, para você identificar a tua intuição, você vai precisar de presença. Presença não importa, é a mesma coisa de meditação, gente. Você, para meditar, você não precisa estar sentada num lugar quietinho. Lógico, para quem não consegue, para quem está começando, para quem está aprendendo, é bem mais fácil, porque tem todo um contexto colaborando para que você entre numa experiência meditativa. Mas depois que você pegou o caminho, você pode meditar num show de rock, gente. Por quê? Porque você aprendeu a fazer essa jornada, essa busca e essa conexão com o que está acontecendo aqui dentro. E isso não é para você ficar bem morando no topo da montanha, mas é para você aprender a conviver e estar bem nas trocas. Tô vendo a fotinha ali. Lembrei da Vasalisa. Vasalisa é um conto, gente, que tem no livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Maravilhoso para quem não leu. E ela tem uma bonequinha, a mãe dela morre e deixa uma bonequinha com ela. E eu não lembro certo, enfim, minha memória ela enxuta as coisas. E ela diz para consultar essa bonequinha, ou seja, é só algo externo, material, para lembrar de um recurso interno. Então a menina ela tem que fazer uma trilha até a floresta e ela começa a consultar. Ela pergunta para essa bonequinha, tipo, eu vou para esquerda ou para direita, eu fico ou vou? Só que o que ela tá fazendo? Na verdade, ela tá usando o objeto para ancorar esse sentir dela. E é a mesma coisa do que eu estou dizendo. Então, tudo isso é para quê?
para te ajudar na caminhada, porque nós somos seres coletivos, nós temos a necessidade de pertencimento, de troca, isso é algo nosso, como humanos, é uma condição humana. Só que nessa troca, no convívio, é essencial, porque você está aqui para uma jornada, e isso é individual, então nós compartilhamos a mesma estrada, como eu falo, como carros na estrada, nós compartilhamos a mesma estrada, mas cada um tem um destino. E às vezes nós vamos no mesmo percurso acompanhando outras pessoas, mas ainda assim é individual. Então, esses recursos é para que você cumpra a tua jornada, para que você chegue onde você precisa, para que você experiencie aquilo que você está fazendo aqui. O motivo pelo qual você veio fazer aqui. E a tua intuição é isso, esse sinalzinho é para isso. Então, uma das coisas, vou falar agora, se você não está presente, você perde essa riqueza de informações e de detalhes do que está acontecendo no teu universo interior. Você se guia pelo externo e o externo não tem como te dar essas informações do que está dentro de você, porque a tua jornada é única. E às vezes você se perde, você se distrai olhando para fora, buscando as pessoas para que elas te digam o que é certo, o que você deve fazer, o que é melhor para você. E quanto mais você se distancia desse universo interior, mais vazio fica aqui dentro. Oi, Livinha, minha gatinha. Gente, eu tô fazendo essa live porque a minha sobrinha que me pediu e ela acabou de entrar, essa fofura. Então, assim, e quanto mais você usa o externo como esse oráculo, essa confirmação pro que você tá sentindo, porque você acha que é loucura, mais você se distancia. E quando você se distancia, imagina que é um fio. Então tem um fio, deixa eu pensar se tem uma coisa que tem um fio que eu consigo imaginar aqui para trazer uma representação, mas não tem. Enfim, imagina que tem um fio que tem o cais, como é o nome, gente, do porto lá, esqueci. O porto, certo? A âncora no porto, entende? Então, quando você tá ancorado no que é teu, você se sente segura. Mas não para fazer novas viagens, mas segura dentro daquilo que é o teu sentir, o teu coração, o teu caminho, a tua história. Aquilo que faz sentido tem significado para você. Agora, quando você não sabe fazer esse caminho de volta, quando você não sabe vir para dentro para consultar, cara, isso aqui é bom para Júlia, mas é bom para mim? Se você não sabe fazer esse caminho de dentro, você se perde. Quanto mais você se distancia de si mesmo, imagina então que tem um fio aqui no teu coração que vai te guiando no teu caminho. E quando você se distancia do teu caminho, essa corda se rompe. E quando se rompe, você vai continuar caminhando, mas você vai começar cada vez mais a se sentir vazia, sem significado. Então você se distanciou. Consegui imaginar aqui, minha cabeça ela pega imagens para criar aqui o que eu tô querendo dizer. Então, eu já sei. Imagina que você está na sua casa. Então, a sua casa tem aqui todos os recursos. Tem cozinha, tem banheiro, tem sala, tem quarto, tem área, tem quintal, blá, blá, blá. Tem um monte de coisa. Tem luz. E aqui, então, na sua casa, você vai ancorar um fio. E aí, você vai sair pra rua. Não, você vai sair pra floresta. Vamos falar assim, que a floresta é representação do inconsciente, mas aqui a gente vai trazer como um coletivo. Você vai sair pra floresta. Você pode sair para essa floresta, que seriam as nossas trocas, ou seja, eu posso me relacionar com você, você vai apresentar o seu universo, eu vou conhecer aquilo que você gosta, aquilo que você investe o seu tempo, as escolhas que você faz, como você cuida de você ou não. Enfim, eu vou conhecer o teu universo. Mas enquanto a minha corda tem um ponto lá que tá me segurando na minha casa, no meu lar, no meu interior, eu consigo entender que eu estou experienciando a sua realidade, mas que essa realidade não é minha. Eu consigo entender, achar legal algumas coisas, concordar com outras ou não, achar que isso é bom pra mim ou não. Mas o que acontece? Se eu saio de casa e eu vou dentro dessa floresta, vou, quando essa corda se rompe, tudo fica escuro. Eu não tenho mais esses recursos, eu não me sinto mais segura. Eu não consigo mais, onde eu vou dormir, entende? Eu não tenho mais a segurança da minha cama. Eu não tenho o conforto de um chuveiro elétrico, porque eu me distanciei de mim. E é isso que a tua intuição vai dizer. Gata, isso é único para você. E isso vai se expressar no teu corpo. Tudo isso para dizer que isso vai acontecer no teu corpo. A tua mente serve para quê? Gente, entenda a mente como um leitor. Um leitor, certo? Um leitor, vamos falar assim,
um leitor de um código, né? Igual a gente faz agora nos cardápios, de ler lá no celular e abre o cardápio no celular. A sua mente é isso. Por quê? Para que você não se atropele, não meta as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, não sei como é esse ditado. Mas enfim, para que você não inverta a ordem de querer que a tua mente guie as decisões que você precisa tomar, invalidando e sufocando a tua intuição. É o contrário. A tua mente vai ler o que a tua intuição está dizendo e aí vai se expandir, vai abrir o cardápio e você vai poder tomar decisões, fazer escolhas com mais clareza, com mais discernimento e com mais consciência. Porque você leu as informações que estavam ali. Então é para isso que serve o leitor, para abrir e expandir as possibilidades, os recursos e as informações que até então você não está vendo. Um leitor por si só ele não traz informações, ele precisa do código. A tua intuição então é esse pop-up que vai explodir aí, vai dizer, isso é um código para ser lido. Se você acessar esse código, vai ser expansivo. Vai te levar onde você não está vendo, tá? E como isso acontece, então? Eu tô falando isso do corpo, do sentir. Ele acontece através do teu corpo, vai manifestar algo. Então, por isso que você, dentro da tua individualidade, vai ter que se conhecer, se perceber, estar presente para ver como que a minha intuição expressa em mim. Eu vou dar um exemplo para mim. Calma aí que agora eu tenho que buscar essa memória aqui no meu corpo, como que ela acontece. Tá. Eu consigo perceber a minha intuição me dizendo de duas maneiras. Primeiro, eu começo, quando a intuição também, primeiro vamos falar assim, dos casos mais sérios, que é quando é um alerta de perigo, não confia nessa pessoa, não vai neste lugar, não faz essa escolha, não compra isso, uma coisa assim que se eu fizer lá na frente, em algum momento, isso vai me prejudicar. Quando é assim, o meu coração, ele se manifesta de uma forma que parece que é um início de ansiedade. É dessa forma que é registrado no meu corpo. Então eu começo a ficar um pouco angustiada, um pouco desconfortável, um pouco incomodada. Pode ser que você sinta um pouco o teu estômago, pode ser que você sinta arrepios, pode ser que você... Enfim, o teu corpo vai trazer essa informação. Como isso acontece para você? Então, isso é uma forma. E aí o que acontece? Quando você começa a validar, entender, cara, o meu sentir disse tal coisa e aconteceu tal coisa. Então você vai registrar essa informação no teu corpo. Cara, eu percebi que minha mão ficou gelada. Eu percebi que minha boca ficou seca. Eu percebi que eu comecei a ficar com sono. Não sei como é pra você. Você vai ter que buscar essa informação aí. E você registra isso, tá? Registrei, olha, eu fiquei com sono e aconteceu tal coisa. Ou meu estômago começou a queimar e aconteceu tal coisa. E aí você vai juntando os fatos. Quando você estiver em uma outra situação e o teu corpo responder da mesma maneira, você já tem essa memória. Qual que foi o sinal que o meu corpo deu e o que aconteceu? Isso foi bom ou foi ruim? Entende? Então, esse é um dos caminhos de você ir criando essa memória, os registros do seu corpo e conectando os pontos. Nossa, quando acontece tal coisa no meu corpo, e é muito sutil, gente, ele não é gritante. Por isso você tem que estar presente. Registra qual é o sinal que o teu corpo dá e o que acontece. Porque daí você vai poder reconhecer. Tá? Outra coisa agora que eu quero falar que é bem mais nítido, que acontece comigo, é quando a minha intuição vem através de pensamentos. E como que você lembra que eu falei, manda ou não manda mensagem pro meu ex? Você vai se corromper nessa história. Porque você vai querer se induzir a uma escolha do que você quer. E não é assim que a tua intuição funciona. A tua intuição vai te dizer aquilo que você precisa, né? Então, no pensamento, como que funciona? Deixa eu explicar pra vocês como é pra mim. Hoje, eu tenho tanto esse discernimento, essa presença, que eu consigo dizer até de que lado vem a minha intuição. Minha intuição vem do lado esquerdo do meu pensamento, tá? Pra vocês aparecer direito que tá invertido. Enfim, vem do esquerdo. Então, é um pensamento que vem do lado esquerdo. Então, olha como eu sei quando é intuição. Quando eu não estou pensando sobre isso. Então, aqui eu tenho um caderno, vamos supor assim que eu esteja aqui agora, olhando para o meu caderno, enfim, por mais que eu escreva, eu acabo que eu nunca sigo, né? Mas eu vou chegar nesse ponto que eu vou seguir. E aí, não, vamos dar outro exemplo. Eu tô numa loja comprando óleo essencial, certo? E eu tô lá sentindo o cheirinho.
Ai, que delícia isso, aquilo. Ou seja, onde está a minha atenção? Onde está meu foco? Onde está meu pensamento e minha mente? No óleo essencial. É o que eu tô preocupada, é o que eu tô envolvida, é o que eu tô focada aqui agora. E a intuição, o que ela vai fazer? Ela, tô falando assim, gente, de casos para você começar a observar, tem vários caminhos, tá? Então, a tua intuição vai dizer assim, ela vai interromper um pensamento. Então, vamos supor que eu abri esse óleo essencial que de fato tá com um cheiro maravilhoso, ele é de bergamota, e eu tô aqui sentindo o cheirinho, falando, nossa, será que eu gosto ou não gosto? O que isso me lembra? E aí ele cruza, ele interrompe. Eu tô indo numa direção e vem um pensamento cortado, que não é a linha de raciocínio do que eu estava pensando, de onde eu estava desenvolvendo o meu pensamento, tá? Então, como eu falei, pra mim ele vem da esquerda pra direita. Observa aí na tua mente como acontece pra você. E aí a minha intuição vai dizer uma coisa assim, enfim, é que a intuição, vocês sabem, né, gente? É até difícil assim. Enfim, tô lá cheirando, gosto ou não gosto disso, e vai dizer, compra batata. O que a batata tem a ver com óleo essencial? Entende o que eu tô querendo dizer? A intuição é isso, você tá indo numa direção e ela cruza. Assim como você tá indo numa direção, um carro cruza e pega você desavisada, a intuição é isso. Ela vai te pegar ali no momento que você tá distraída. Então, por isso que vem tantas informações, às vezes, quando a gente tá fazendo algo, que a gente tá ali colocando, né... que a gente tá fazendo uma atividade, mas o nosso cérebro tá desligado. Tipo, lavando louça, você já tá lá super distraída, assim, porque aquilo lá já é mecânico, já é automático pra você. Você não tá colocando atenção, energia, concentração. E a tua mente vai, de repente vem, você toma uma desavisada, né? Então, pra mim, a intuição, ela faz isso. Ela corta, ela interrompe. Sabe aquele plantão da Globo? Interrompemos a programação. É isso que ela faz. Ela faz isso. Você vai estar pensando em algo, ela vai trazer uma informação aleatória. Compra batata. Compra batata, gente. Tô aqui comprando meu troço aqui, meu óleo essencial, que batata. E aí você não compra batata. Aí chega em casa, você fala, cara, vou fazer uma sopa. E aí você olha a sua geladeira e tem todos os ingredientes que você gostaria. Mas vai faltar a batata ali. A batata ia ser essencial pro gosto daquele negócio, entende? Ou para fazer um purê, daí você fala, caramba, eu lembrei, bem que eu lembrei, me veio para comprar batata e eu esqueci, né? Ou essa que é muito cotidiana, de você tá indo ali, dirigindo e fala, pega a esquerda, e aí você pega a esquerda, o caminho tá liberado, ou você passa por um lugar que você precisava comprar uma coisa, ou você encontra uma pessoa... Enfim, não precisa fazer sentido pro teu mental. A questão é o quanto você exercita e você dá um votinho de confiança pro que você tá sentindo. Por quê? Porque depois, quando isso estiver fortalecido, isso vai te ajudar a tomar decisões muito mais complexas na sua vida. Só que o que acontece? Olha o que acontece com as pessoas. Elas ignoram tudo isso, elas atropelam tudo isso que tá acontecendo com elas, e aí quando chega um momento que depende delas, cara, você precisa tomar uma decisão importantíssima. Se você fica nesse emprego ou se você aceita essa proposta que você recebeu. Se você fica aqui, se você, sabe, em decisões, em escolhas que precisa fazer uma renúncia, fazer uma troca. Ou seja, são coisas que só você sabe. Só você vai poder tomar essa decisão. Só que se você tá tão desconectada do teu sentir, em nenhum momento você confiou na tua intuição, em nenhum momento você olhou para o que acontece dentro de você... Como que agora que você tá ali nessa encruzilhada, você vai se sentir seguro e confiante para bancar essa decisão? Para tomar essa decisão? Não tem como. Você não criou essa relação consigo mesmo. Você não desenvolveu isso. E o que vai te restar? Mais uma vez, perguntar para as amigas, perguntar para a mãe, para o marido, para a esposa. O que você acha? O que você acha? O que alguém tem que achar? Ninguém tem que achar nada. É você que vai viver essa experiência. É você que vai estar nesse emprego. E aí você fica buscando a validação, a aprovação, o apoio. Daí você se sente frustrada. Porque aquilo que está fazendo o teu coração vibrar e pulsar, ninguém acredita nos seus sonhos. E daí você fala, eu não vou fazer isso porque ninguém me apoia. Ninguém entende. Nossa, ninguém me ajuda. Gata, a vida é tua. A vida é tua, cada um tem uma vidinha aqui, um corpinho pra viver. Aí você tá delegando as suas decisões, você tá delegando e adiando os seus sonhos, você tá delegando por quê? Porque você fugiu de si mesma. Quando o bicho pegou aqui dentro, você fugiu. Quando as pessoas perguntam, como você tá? E eu tô passando por um processo e falo,
Tô mal, mas tô bem. Tô mal, porque, cara, tô passando perrengão aqui. Tô passando perrengão aqui, conflito, desafio, mas eu tô bem porque eu sei que esse é o caminho. Eu tô sentindo, eu tô acolhendo, eu tô elaborando, e eu sei que eu vou sair mais forte dessa situação. Eu sei que eu vou sair daqui entendendo melhor e mais sobre mim. Isso aqui vai me dar mais elementos. É igual guarda-roupa, imagina. Você chega aqui nessa vida com uma roupinha, faz de conta. E aí, ao longo da sua vida você vai comprando mais roupas. Então, quanto mais roupas você tem... Eu não sou uma pessoa que gosta de ter muito roupas, tá, gente? Porque eu gosto de coisa prática pra mim. Mas assim, quanto mais roupas você tem, mais escolhas você tem pra fazer. Então, se você vai sair, você pode sair. Se você vai escolher sair de shorts, de saia, de calça, de vestido, de macacão, pelada, sei lá o que você quer sair, entende? É diferente, se você só tem uma roupa no teu guarda-roupa, é com aquela roupa que você vai. Então, é isso que acontece com os nossos processos internos. Cada vez que você foge de si mesma, você perdeu a chance, a oportunidade de ganhar uma ferramenta a mais. De ter uma informação a mais, um conhecimento a mais, uma competência, uma habilidade, uma cura a mais na tua jornada. Então você só tem a perder quando você foge de si mesma. E a mesma coisa no teu processo intuitivo, né? Então nós somos intuitivas por natureza. Você pode achar que é loucura? Pode achar que é loucura, mas veja como uma loucura boa, porque você achar que isso é loucura ou achar que isso é sensato, a tua intuição não vai mudar o teu sentir, porque você é constituída disso, é uma ferramenta. É igual eu achar que a minha mente me prejudica. Vai mudar alguma coisa? Não é melhor eu entender, cara, eu tenho uma mente. Então, como eu me relaciono com ela? Como que ela funciona? Olha, hoje mesmo. Ontem mesmo eu fui na casa de uma amiga e eu falei pra ela, cara, eu tô ansiosa essa semana. Eu não sou uma pessoa ansiosa, entende? Eu falei, eu tô ansiosa essa semana. Eu não tô conseguindo focar, eu tô distraída. Eu sei o que eu preciso fazer e eu tô me sentindo paralisada. Eu adoro estudar. E essa semana eu tenho que estudar. Eu preciso estudar, que tem umas coisas que eu preciso estudar. Eu sei que se eu não estudar isso essa semana, depois vai me fazer falta e eu vou precisar desse conhecimento para elaborar o curso de vivência que eu tô fazendo. E eu tô me sentindo paralisada, tá me dando ansiedade. Ansiedade no sentido de me distraindo. Falei pra ela, eu tô me distraindo. E eu falei, eu acho que é tal coisa. Fui lá e resolvi essa tal coisa. Hoje de manhã eu falei, eu ainda estou ansiosa, então não é isso. Então, eu entendo que a minha mente está me direcionando para algo que eu preciso trazer a minha atenção. Ela não tá contra mim. Ela tá aqui para me ajudar, é uma ferramenta. É parte minha. É igual você olhar a tua cama bagunçada e achar que a tua cama é ruim pra você. Gata, ela serve pra você dormir, pra você descansar, pra você repor tua energia. Vai lá e arruma a tua cama. Vai lá, arruma a tua mente. Vai lá e aprende como... É igual dobrar lençol, cara. A gente precisa aprender a dobrar lençol de elástico. Então, como funciona? Tem essa curiosidade de entender, porque isso pode te ajudar. Então, muitas vezes você não confia no teu sentir, porque você não aprendeu a se guiar e a validar o que você sente. Isso tudo começa no teu sentir. Quem te ensinou a validar o que você sente? E validar o que você sente é no sentido assim de um leitor, de preço, mercado. Você vai lá comprar vários produtos, a mulher vai passar lá no leitorzinho dela e vai dizer banana, R$4 o quilo, sei lá, entende? Então o leitor é isso, validar é de você ler as informações e dizer, é isso. Se é bom ou ruim, não importa. Se é certo ou errado, tá que foda-se, entende? Eu deveria ou não deveria estar sentindo? Não é sobre isso, é sobre validar. É isso. Isso é banana, não é pera, é banana. Então o processo, mas quando você não aprendeu, quando você não começou essa jornada de validar o que você sente, nesse primeiro de reconhecer e falar, é isso. A primeira etapa, a grande etapa é só isso. Eu tô com raiva, e é isso, eu tô com raiva. Não é sobre eu não deveria sentir raiva. Que pessoa horrível eu sou porque eu sinto raiva. Eu deveria sentir amor, eu deveria amar os meus irmãos. Eu estou com raiva. Acabou. O que eu vou fazer com isso? Uma outra etapa. Mas eu não preciso fingir que eu não estou com raiva. Eu não preciso achar que a raiva é ruim. Eu não preciso negar a minha raiva e aceitar coisas que eu não quero. Então a validação é aquele certificado Herbert Richards que vai dizer, é isso. E quando você não valida o teu sentir, você precisa o tempo inteiro estar buscando e consultando outras pessoas.
Hein, olha só, eu fiz tal coisa, tem a minha amiga, e aí eu falei tal coisa pra ela falou tal coisa, e você fica esperando a pessoa te dizer se o que você fez é certo ou errado. A vida é tua, a amiga é tua, quem tá vivendo aquela experiência foi você. Por que outra pessoa tem que te dizer, nossa, você fez bem, viu, certinho, ainda bem que você falou isso pra ela, isso mesmo, bloqueia. Não, você não deveria ter bloqueado essa pessoa. Entende? Então, enquanto você não consulta o teu sentir, o que eu acho disso? O que eu acho que eu deveria fazer? Porque você vai errar, gata, você vai errar. Consultando ou não consultando os outros, você vai errar. Você vai falhar, você vai se arrepender. Vai lá, prima, bom trabalho pra você. Você vai se arrepender. Então, não é melhor você se dar um voto de confiança? Você falar, cara, eu acho que vou experimentar esse negócio aqui que eu acho. Vai que dá certo, ou vai que eu aprenda mais do que isso tá querendo dizer sobre mim. Então não tem como você confiar na tua intuição se você não valida o teu sentir. Se você tá o tempo inteiro olhando pra fora o que é socialmente aceito e desejável sobre o que acontece dentro de você. Loucura, né? Porque tá acontecendo. Amo você, gatona. Porque tá acontecendo, cara. Tá acontecendo. O que você vai fazer? Entenda, mergulha nisso, aprenda com isso, né? Então, se você não aprender, gente, agora, nesse momento da live, é o momento que eu começo a olhar as anotações que eu fiz pra falar, o script que eu fiz, pra trazer as informações que de repente passaram batido. Porque toda vez que alguém pede, geralmente eu faço as lives que vocês me pedem o tema. Então, por favor, me mandem no direct isso aqui, porque eu amo quando vocês já trazem lá o que vocês querem, em vez de eu ficar criando ou buscando coisas que de repente nem é do interesse de vocês, né? Então alguém me pede algum assunto da live, o que eu faço? Eu pego a semana e fico sentindo como é isso pra mim, como é na prática esse assunto que a pessoa pediu, e aí eu vou anotando no bloco de notas, depois eu anoto no meu caderno, e aí eu vou conferindo aqui pra não deixar nada batido do que eu entendo e sinto que foi importante ou é importante no meu processo pra compartilhar com vocês. Então, vou dar uma olhada aqui no que eu notei. Então, o que eu notei? Não aprender a bancar o que sente, sabe? Não aprendeu. Porque para isso precisa conseguir bancar sem a necessidade de aprovação dos outros, os seus sentimentos, vontades e necessidades. Então, esse processo de validação, gente, é pra tudo. É tipo, eu sou uma pecinha, não é igual, vamos falar assim, não é igual o jogo de xadrez, que cada peça ali tem uma importância e uma relevância diferente no jogo. Não, nesse tabuleiro da vida, nós somos todos os peões. Então significa que eu tenho o mesmo nível de valor, de importância, de relevância, de significado no todo, assim como você, certo? Então o que significa? Que eu, assim como você, e você assim como eu adoro essa frase, eu assim como você assim como eu, porque nós nos colocamos no mesmo patamar. Por mais que nós tenhamos a nossa individualidade, nós temos o mesmo nível de importância e de significado. Então significa que validar as minhas vontades é tão importante quanto validar as suas, porque nós estamos no mesmo tabuleiro, nós estamos jogando juntas. Então, não é só sobre você. Eu também, eu e você, é sobre um nós. Só que acontece, quando você está desconectada de bancar, de validar o teu sentir, é sempre só sobre os outros. A tua peça não está no tabuleiro, entende? Então, quando você está sempre precisando dessa aprovação, você se torna refém do que os outros acham, pensam ou acreditam que você deveria estar vivendo, de como você deveria estar se sentindo, do que você deveria estar gostando, do que você deveria estar precisando. Então, é como se existisse vida aqui dentro, mas ela é o tempo inteiro anulada. E aí você deixa de trazer a sua expressão, e isso pode ser um longo papo para uma outra live. Então, tragam aquela frase de o desconhecido é conhecido para mim, né? Enfim, isso que eu já falei, a intuição ela não trabalha com argumentos, lógicas, nem razão. Ela guarda registros e informações para te guiar e para te direcionar. Isso eu já falei aqui para vocês. Tô fazendo a revisão da teleaula de hoje. A intuição ela não vai explicar o porquê ou como.
Isso é departamento da mente. Ela mostra o resultado final. Então, ela não vai... A intuição, ela vem com aquele alerta de gata. É igual pneu de carro, gente. É igual pneu de carro. Gata, abastece teu carro. Ele não vai te dizer como que o combustível acabou ali do tanque. Ou o que vai acontecer se você não abastecer o seu tanque. Ele só acende o sinal e diz, abasteça o seu tanque. Isso é o melhor para você não ficar na rua. Entende? A intuição é a mesma coisa, ela não trabalha com como ou porquê. Ela tá dizendo, faça isso, gatinha. Calma aí que é o momento ranhenta da live, que também tem sempre, né? Faça isso, certo? Não queira entender porquê, apenas faça, criatura. O grilo falante está falando. Então, ela vai olhar o resultado final, a tua intuição. Se isso te leva pro mais ou pro menos, se isso contribui ou te prejudica. Ok? Tá. Para você entender, né, sobre a intuição, eu lembrei de algo. A intuição tem um exercício que eu gosto muito, que eu já fiz em algumas vivências e eu já participei também, que é uma prática de você fazer uma trilha com os olhos vendados na natureza. E nessa trilha vem alguém te guiando por qual é o caminho, tocando o tambor. Então a pessoa vai tocando o tambor e você com os olhos vendados vai se guiando pelo seu sentido, pela tua audição. A tua intuição é a mesma coisa, você não está vendo, você está de olhos vendados. Você não consegue ver lá na frente. Você consegue ver no máximo o teu próximo passo. Mas você não sabe onde esse caminho vai te levar. Você não sabe o que a vida te reserva, o que te espera amanhã, se você vai estar aqui amanhã. A tua intuição sabe. Então ela está dizendo, é por aqui, gata, por aqui, vem, entende? E ainda falando sobre validação e sobre bancar, eu gosto de dar esse exemplo porque para mim ele é muito nítido dentro dessa expressão da autoconfiança. Então tem essa prática de olhos vendados na natureza, você vai se guiando pelo som, pisando, e aí você vai trazendo mais atenção, estado de presença, porque você está com menos recursos para te ajudar nessa jornada, vamos dizer assim. E aí nessa trilha, quando eu participei, né, como participante ali, não conduzindo a vivência, era uma trilha que eu nunca tinha feito, ou seja, eu desconhecia, assim como os outros participantes, lembra eles, assim como eu, assim como eles, nós desconhecíamos qual era a trilha, a jornada que precisava ser percorrida. Assim como na vida, eu não sei, eu sei no máximo o próximo passo. E aí nós estávamos de olhos vendados e tinha uma pessoa conduzindo a vivência, batendo o tambor, indo na frente, batendo o tambor. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho a minha jornada e os passos que eu preciso dar. De olhos fechados, o que eu vou fazer? Eu vou usar todos os recursos internos. O meu sentir, a minha atenção, de ouvir os barulhos, de prestar atenção onde eu estou pisando, se é um caminho aberto, se não é, entende? Se era um caminho, uma trilha aberta, se eu me desviei dessa trilha. E o tambor tá me guiando. E eu me direcionando. O meu sentir, a minha intuição, o sutil. E de olhos fechados, as pessoas se seguravam em mim. Gente, olha a loucura que é você pedir para alguém validar o que você sente, o que você quer, o que você precisa, as decisões que você precisa tomar. Nós estamos todos nessa trilha de olhos fechados. E as pessoas, elas se sentiam seguras, se agarrando no meu braço. Sendo que eu sabia tanto quanto elas. Eu estava vendo a mesma coisa que elas. Entende? Então, de alguma maneira, você pode cair nessa ilusão de achar que se guiar pela vida dos outros, pela escolha dos outros, pelas decisões dos outros, pelo sentir dos outros, é melhor para você. De você confiar na pessoa que está de olhos vendados, mas ignorar todo o recurso interno que tem no teu corpo, no teu sentir, na tua intuição, enfim, nos seus sentimentos. É esse nível de loucura, né? Então, se eu caísse do precipício, eu ia levar uns 3 que estavam pendurados no meu braço comigo. E eles não iam poder nem me responsabilizar, porque foi decisão deles grudar no meu braço. E a mesma coisa com você, você não pode nem culpar as pessoas se você não banca aquilo, certo? Então, é esse exercício de olhos fechados, mas você tem um tambor tocando. Você tem a tua intuição te guiando ali na frente. Pra cá, aqui não, volta, vai, sei lá o quê, para, segue, pula, salta, né? Então, treine, pratique essa ferramenta como um GPS de última geração, de última, sei lá, lançamento. Um oráculo do futuro, que vê lá na frente e sinaliza o agora. Entende? É esse passo que você precisa tomar
para ainda fazer sentido para você lá na frente, para esse caminho ainda fazer sentido lá na frente, para você ainda estar fortalecida lá na frente, dentro daquilo que é coerente com aquilo que você quer viver. Então, abra mão de querer entender e troque a compreensão, a necessidade de compreender a minha intuição por confiança. Cara, quantas pessoas você ama que você não entende? Eu sou estranha pra caralho, eu sou super esquisita. O meu apelido era Carrie a Estranha, daquele filme da menina que põe fogo em tudo, sabe? De tão estranha. Então, esse era o meu apelido que meu pai me chamava, de Carrie a Estranha. Quantas pessoas você não entende, você não compreende, mas você ama? Ou você confia? E por que a tua intuição você precisa entender? Dá o voto de confiança. Gente, querer entender tudo é controle. É controle. E isso é uma frase que a espiritualidade me falou. Toda forma de controle é uma ilusão. Porque nós não temos o controle de nada aqui, tá? A gente tá aqui nesse tabuleiro, a hora que quiserem tirar esse peãozinho do jogo, tiram. Então é preciso aprender a se relacionar com a intuição, criar a confiança, como em um relacionamento, né? Como eu já falei isso pra vocês, você não chega entregando tudo e aos poucos você vai vendo o que é seguro, o que vale a pena, o que é bom, e você vai confiando mais, você vai entregando mais, até que se sente confiante e segura para ir de olhos fechados, tá? Quanto mais você se relaciona com ela, menos dúvidas e serás você tem. Então, se você falou, faz tal coisa, você fez, pá, é igual ping-pong, tá, e você devolve. Ela mandou fazer isso, você fez, tá, e fez. Você vai sempre verificando, cara, é verdade, foi melhor. Quanto mais você segue o que a tua intuição traz, menos quando ela se manifesta, você fala, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque você já se habituou a seguir e ver onde isso te leva, como isso acontece. Tá. Tô vendo aqui, eu falei pra não ficar repetitivo. Então, essa intenção. Como eu falei, gente, eu não acredito naquela explicação que as pessoas dão sobre a leitura, as informações mentais sobre a intuição. Eu acredito sim que é um recurso espiritual. Eu, Laura, posso estar enganado, quando eu morrer, não vou voltar para avisar. Mas eu acredito que é uma ferramenta espiritual para nossa caminhada aqui, tá? Porque como isso consegue acessar lá na frente e trazer informações aqui, eis o mistério da fé, né, galera? Então, você acredite no que você quiser, mas isso é inquestionável. A intuição, ela vai te levar para aquilo que é mais contribuição e o que é o melhor para você. E sim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e nessa experiência humana nós temos essa ferramenta. E é uma ferramenta incrível, como eu falei para vocês. E esse sentir, validar esse sentir, ele passa por esses processos de você começar a criar essa relação interna, de você começar a buscar dentro de você as respostas, aquilo que você precisa, aquilo que de se nutrir daquilo que te fortalece internamente, seja espiritualidade, seja fé, seja autocuidado, seja amor próprio, enfim, para que você não se torne refém de nada que acontece aqui fora. Aqui fora é para somar, é para contribuir, é para trocar, é para compartilhar, mas de maneira alguma fazer com que você se perca de si mesma. E só tem uma maneira de não se perder de si mesma, que é sempre voltando para dentro, reservando um momento, um tempo para ir se conectando. E por mais que você esteja aqui fora compartilhando e trocando nessa interação com as pessoas, estar conectado, lembra que eu falei aquele fiozinho ancorado aqui dentro, no teu coração está ancorado aqui. Então eu posso ir, mas o fiozinho está conectado aqui. O perigo é quando ele tira da tomada. E isso se esvazia, a luz apaga, né? Só que nesse processo muitas vezes acontece comigo, acontece com você, acontece com as pessoas. Porque nós estamos aqui aprendendo, tentando entender como que se vive, né? A gente não veio com um manual assim de instrução. Até veio, que são os ensinamentos, né, espirituais, enfim, já passaram vários mestres por aqui nos dizendo como nos comportar. Mas ainda assim, mesmo buscando esse caminho, essa direção, que, por exemplo, pelo menos é uma escolha que eu faço na minha vida, ainda assim, às vezes eu me perco com menos intensidade, com menos frequência de quem está vivendo fora. Mas isso acontece. E existem coisas que acabam dificultando essa conexão, que é esse sentir quando a minha insegurança, a minha autoconfiança e o meu amor próprio
estão encobertos por feridas, por machucados, por traumas, por bloqueios, pela repetição constante de algo que me causa dor. E aí que entra o meu trabalho do Ventre de Luz, que é um trabalho individual que eu faço, onde eu sou apenas um canal para que a equipe espiritual, ou seja, todos os seres de luz que te acompanham, que estão disponíveis, orquestrando a magia da vida, né? Para que eles possam te servir. E pode acreditar, gente, eles te amam incondicionalmente. Eles querem que você busque ajuda, sabe? Eles querem que você use esse recurso, seja em forma de oração, de devoção, de pedir orientação sobre o seu caminho, sobre o seu direcionamento, sobre o que é melhor para você, para ser conduzida. E o meu trabalho é mais uma ferramenta, não é a única ferramenta. É mais uma ferramenta para a tua cura. Para falar, gata, você sente isso e você não sabe entender. Por que você sente tanta tristeza? Por que você se sente tão abandonada? Por que você sente tanta rejeição? E você quer entender que a tua mente e a sua mente só te coloca nesse looping de repetição, te levando sempre para o mesmo padrão. Aí você tem um gostinho de como é viver sem aquilo, momentâneo, e depois logo aquela dor volta. Aquele sentimento volta. Por quê? Porque isso está num nível muito mais profundo do que você consegue chegar com a tua mente. Então é um trabalho que eu não consigo chegar, é um trabalho que você não consegue chegar. Por quê? Porque é espiritual. Tem coisas que estão relacionadas com a vivência da tua alma, na tua linha do tempo, na jornada que a tua alma percorreu, e ela traz essas informações. E isso acaba vindo à tona, se manifestando no teu tempo atual, vamos falar assim, na sua vivência hoje, no teu corpo físico, e você não sabe explicar por que eu sinto isso. Não tem nada acontecendo aqui que justifique. Até justifica até um certo ponto, né? Vamos falar assim, dentro da raiz familiar, da tua vivência familiar. Mas por mais que você olhe para isso, aquela ferida não fecha. Isso não estanca, não para. Porque a tua alma não começou no momento que você nasceu. A tua alma não veio naquele momento, ela não foi criada no momento que você nasceu. A tua alma tem uma jornada, a tua alma tem história, tem vivências, tem experiências, e ela carrega tudo isso com você. É a mesma coisa do campo ancestral. De coisas, de medos que você sente que a tua mente não justifica, de sentimentos que você tem que te paralisam, de inseguranças, de incertezas, que quando você olha para a construção da tua vida, isso não se justifica, não faz sentido eu ter esse medo. Porque tá ligado com o campo ancestral. Você não nasceu do vento. Você veio de uma mulher, que veio de outra mulher, que veio de outra mulher, e todas essas mulheres vivenciaram, experienciaram, conseguiram ir até um ponto dentro da cura delas, e o que não foi possível, passa adiante. É o preço da vida. Você não tá aqui de graça. Teve um preço para você estar aqui. E você pega parte disso, porque você é constituída das mulheres da sua família, das vivências do seu clã. Você é parte disso. É igual o limão, não querer ter gosto de limão, querer ser manga. Gato, você veio do pé de limão, como fala, limoeiro. Você é constituído disso. E aí o que acontece? Você vai querer resolver com a mente coisas que estão na sua alma. Gata, você vai ter um longo percurso. E pode ser que não seja bem sucedido lá na frente. Espero que seja. Certo? Então, é preciso olhar para os aspectos que estão na alma, os aspectos que estão no seu espírito e que estão compondo esse todo. Né? Isso aqui é um corpo físico, constituído desses corpos também. Então, se você não tem uma prática espiritual, se você não tem uma conexão espiritual, vai ser muito mais desafiador para você. Muito mais desafiador. Se em nenhum momento você busca essa conexão com a espiritualidade superior, com Deus, com o divino, não sei qual é a sua referência, vai ser muito mais desafiador você lidar com essas dores. E no meu trabalho, eu estou deixando aqui o convite para quem se identifica, quem se conecta e quem busca esse caminho. O Ventre de Luz é um trabalho 100% espiritual. Eu me coloco ele inteiramente canalizado, onde eu estou ali como um canal para a tua equipe espiritual, os seus mentores, trabalharem aquilo que nós não temos acesso, permissão, autorização e nem condição de trabalhar. Porque como você vai trabalhar com coisas que você não consegue acessar? Eles conseguem. E fazem um trabalho maravilhoso, lindo, e eu me sinto honrada e muito agradecida de poder servir dessa maneira.
Então, se hoje você está buscando o ventre de luz, é para questões femininas. Então, de repente você sofreu um abuso sexual, de repente você é viciado em pornografia, de repente você tem um complexo de rejeição, de abandono, uma insegurança muito grande que acaba te impedindo de ver a tua vida como você quer, sabe? De bancar os seus sonhos, de trazer à tona aquilo que vibra dentro do teu coração, mas na hora de materializar e de expressar isso no teu dia a dia, você não tem coragem, você está toda bloqueada, né? Do fluxo do amor, de transbordar através de você, de sentir mais sentida, conectada com a vida. Então tudo tá ligado com o seu feminino, e quando eu falo feminino, o universo feminino é o universo do sentir. Lembra que eu falei tudo que acontece aqui dentro é voltado para esse trabalho. Então, se hoje você se conecta, se hoje isso é algo que você está vivendo, eu tenho 3 vagas para abrir semana que vem, e aí é só me mandar mensagem ali, né, no direct, que eu te passo as informações, e você pode ler nos destaques também, que ali eu coloco, tiro as dúvidas que geralmente eu recebo, certo? Então, o tema da live de hoje foi a intuição. Se você tem algum tema que você gostaria, que você está vivendo e você gostaria que eu trouxesse aqui, se for dentro do que eu tenho conhecimento e experiência, vai ser um prazer. Como eu falo, eu gosto quando vocês mandam, porque isso me ajuda e facilita, porque eu tô aqui para servir vocês. Então, é muito mais coerente e alinhado com o meu servir eu trazer algo que você precisa do que algo que eu quero, porque algo que eu quero eu vou atrás, né? Então, se tem algo que você está vivenciando, que você gostaria que eu trouxesse, me manda, que para mim vai ser um prazer de verdade. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar aqui, eu gosto de contribuir. Como eu falei, eu me conecto para trazer as informações aqui, não são aleatórias, não são para encher linguiça, para ocupar o seu tempo, porque tem muita coisa legal aqui na internet que você poderia estar fazendo. Então, se você se dispôs a estar aqui me ouvindo, eu quero honrar com o teu tempo, com a tua disposição, para trazer algo que realmente é uma contribuição para você, que vai acrescentar algo aí, virar uma chave, fazer você olhar de uma outra perspectiva para algo que você está vivendo ou sentindo que até então, de repente, estava passando batido, ou que você estava ignorando, ou que você não tinha considerado essa possibilidade, para que você também possa crescer, expandir, se fortalecer e se sentir bem. Porque o que eu acredito e o motivo pelo qual eu faço o meu trabalho é que cuidando bem da gente, a gente contribui. Pessoas curadas, pessoas bem amadas, pessoas felizes têm condição de contribuir e ajudar mais com o coletivo, com a nossa família, com as pessoas que nós convivemos, do que quem está sempre olhando para fora, ignorando o que sente em falta e buscando fora. Você vira uma tomadora. E quando você está bem, quando você está em dia consigo mesma, você consegue contribuir, você consegue trocar, você consegue somar, você consegue transbordar. E aí, de fato, você soma, mas para isso você precisa estar bem. E aí que eu entro nessa ferramenta aqui me propondo, né, a servir quem não está tão bem, né, como faz, com a minha experiência, né. Então, é isso. Essa live, se o Instagram colaborar, vai ficar salva ali. E eu vou pedir para você, para me dizer o que você achou, como isso tocou, se contribui de alguma maneira para você. E para você enviar para as pessoas que você sente que precisam ouvir o que foi dito aqui, que vão também virar algumas chaves e receber essa contribuição com essa live. Certo, pessoal? Muito obrigada. Como eu falei, para mim é um presente. Vocês tirarem esse tempo aqui para essa troca, para esse compartilhar, e de verdade eu espero que isso tenha sido contribuição de alguma maneira para sua jornada, e sempre tem esse filtro também, esse discernimento, né? Eu tô trazendo através da minha experiência, da minha vivência e daquilo que faz sentido para mim, e validar o teu sentir, bancar aquilo que você sente, passa também por você filtrar, por você separar o joio do trigo, por você ter esse discernimento, que eu estou falando do meu lugar, da minha vivência, da minha experiência, e que eu, assim como você assim como eu, temos o mesmo nível de importância, de valor e de significância, e que o que não faz sentido para você, maturidade é isso, você começar a fazer esse filtro, esse discernimento, de separar e descartar, cara, isso aqui não faz sentido para mim, eu não preciso falar amém para alguém que está me conduzindo numa jornada. Eu preciso pegar o que serve para mim, eu preciso ter esse senso crítico, né? Eu não gosto da palavra preciso, eu escolho, vamos falar assim. E o que faz sentido, o que conecta, o que contribui, eu carrego na minha vida. O que não faz, eu descarto. Para que você se torne cada vez mais confiante. Gatona, eu acabei de falar, eu espero que o Instagram deixe salvo. A intenção é sim.
tá? E tô finalizando agora, gente, então é isso. Lembrem de compartilhar com outras pessoas, para que isso possa também ser contribuição na vida delas e porque isso também me ajuda muito no meu trabalho, tá? Então, agradeço a presença de vocês e tenham um ótimo dia, gente. Beijão para vocês.